Papo de Luta. Em clássico, Carlão. Essa semana, cara, eu fiz um raiz do MMA, né? Que é uma matéria que eu fiz na época, foi até capa da Tatame, né? Que é o MMA Sem Fronteiras, que na época o Range Couture abriu as portas da Extreme Couture pro Jacaré, pro Drasdale, que passou a ser o professor de Submission. E a grande surpresa foi o Vanderlei, com o fim do Pride, ele chegava lá e eu fui a Las Vegas, exatamente fiz essa matéria que, entre outras coisas, mostrou, né, o Vanderlei se inteirando, começando, ele que sempre foi ali chutebox, xiita, não falava com ninguém e tal, tinha que começar a abrir a cabeça, treinar com outros caras, e aí ele treinou nesse dia que eu estava lá, eu tive lá 3 dias, vi um sparring muito forte dele com o Forrest Griffin e com o Randy Couture. E aí, cara, quando eu botei esse vídeo falando dos sparrings, do Jacaré com Couture, do Vanderlei com Couture e principalmente do Vanderlei com Forrest Griffin, que o bicho pegou, meu irmão, foi uma luta de verdade. A galera ficou, Alonso, quem venceria no ápice? Vanderlei Silva ou Randy Couture, na época, era campeão pesado do UFC, tá? O Vanderlei estava indo para o UFC. Mas no ápice ali, vamos botar no ápice dos dois ali, de repente, 2004, Carlão? Quem você acha que venceria? Depende. Se fosse nas regras do Pride, o Couture seria nocauteado. Se fosse nas regras do Pride, o Couture seria nocauteado. Se fosse nas regras do UFC, o Couture dominaria o Vanderlei. Qual é a diferença assim tão grande, Carlão, para o cara que é total, regras, o tempo, a regra do Pride, o tempo, as ferramentas que você pode utilizar no Pride, você podia, né? Utilizar nos Pride, chute na cabeça, pisão, uma série de coisas que no Pride eram permitidas, tiros de meta, né? Pedalada ali de baixo para cima, na cabeça, né? Vários golpes ali que poderiam ser, que eram permitidos, regras mais abertas, os rounds, né? Rounds mais longos, isso muda completamente. E o ringue, né? Isso muda completamente a luta. Muda completamente. O cara, para lutar no cage, ele tem que se adaptar ao corte de ângulo, à movimentação, a usar a grade ali para saber se defender, usar a grade para contragolpear. No ringue fica mais difícil. E as regras, né, o tempo mais curto, 5 minutos, desfavorece um cara que gosta mais de trocar, desfavorece um cara que gosta mais de ficar em pé, favorece um cara que gosta de cozinhar a luta, de travar a luta. Como Couture é um cara que travava a luta, sabia travar a luta, ele boxeava, mas era um boxe buscando mais o clinch, ele conseguia controlar os seus adversários, ele tinha um bom controle posicional, era um cara que absorvia bem os golpes, é um cara que não tinha grande habilidade na luta em pé, ele não era um cara muito habilidoso, mas fazia o anti-boxe, o anti-jogo, né? O dirty box com muita maestria. O Vanderlei era um cara muito visceral, é um cara que entregava, botava o coração nas luvas, que ia para cima com tudo, com muita agressividade, mas essa agressividade no UFC talvez pudesse ser usada contra ele, né? Ele ia muito para cima e o Couture é um cara que clinchava muito bem, podia clinchar, usar greco-romana, que era uma modalidade na qual ele era muito bom. Ele não era tão bom de wrestling, né? Do estilo livre. Ele era muito melhor no greco-romana, que você usa mais o tronco. E ele poderia usar esse artifício, essa ferramenta, e conseguir o domínio e controle do Vanderlei usando as regras a seu favor, o ground and pound, cotovelos. Né? O Vanderlei nunca foi um cara que ficou por baixo ali, não tinha um trabalho de guarda-escudo, enfim. Então, creio que nesse quesito, nessa luta, no Pride, o Vanderlei nocautearia o Randy Couture. O Randy Couture ia ter dificuldade de movimentação, de achar o time, o posicionamento, e as regras favoreceriam ao Vanderlei. Por isso eu vejo o Vanderlei com favorito. Viria, né? Se fosse uma projeção, né? Uma possibilidade de entrar num túnel do tempo, digamos assim, e colocar para lutar eles no Pride e no UFC, eu falo, no Pride, Vanderlei nocautearia o Randy Couture. No UFC, o Randy Couture ia controlar o Vanderlei e ia vencer a luta. Carlão, agora uma dúvida. A corda, né? Porque, mal ou bem, o wrestler, né, quando ele luta com o striker, ele trabalha exatamente para encurralar o striker. Obviamente, na grade, ele consegue fazer isso melhor, é um anteparo completo, né, cara? Você não tem como andar mais para trás.
o ringue, de alguma maneira, como que o ringue ajuda o striker nessa questão do fugir do grappler? Porque o ringue, as cordas, elas são maleáveis, né? Você consegue jogar as costas nela e ela te voltar de volta. Ela te tira de volta. Você usa ela para esquivar, você usa ela para fazer o trabalho de passada. No cage, você não tem isso. Ela bate, ela não vai tanto, né? Ela vai e se molda. E você não consegue bater e voltar. Você não consegue bater e voltar, você não consegue... Por exemplo, quando pressiona ali, você consegue... As brechas das cordas deixam sair, fugir um pouco. Você pode usar o ringue. Tem os 4 corners que te ajudam a encurralar. Então, uma série de artifícios, de ferramentas que podem ser utilizados no cage não podem ser utilizados no ringue e vice-versa. Obviamente, o lutador tem que se adaptar a todas as possibilidades. Mas aí você junta esses ingredientes das cordas, de como você usar as cordas, ao ingrediente regra, que conta muito, talvez seja o ponto principal. As regras do Pride eram mais abertas, permitiam mais coisas, eram mais próximas do vale tudo. Além disso, tempo. Então, o tempo de luta, isso tudo vai condicionando o atleta, isso tudo vai trabalhando a mente dele, a estratégia dele e a forma dele lutar. Já no UFC é um esporte muito mais intenso, muito mais denso, muito mais atlético. E isso favoreceria muito o hand culture. Exatamente, mas seria super interessante se pudéssemos voltar no tempo para ver esse confronto, duas estrelas, 2 ícones no seu melhor, cada um. E você quer ver um exemplo rapidamente aqui para fechar isso? O Chuck Liddell, que era um cara que no cage nocauteava todo mundo, ele foi pro ringue, ficou perdido. Não parecia o Chuck Liddell, parecia um lutador de nível mais abaixo. Já é só um exemplo que ilustra o que eu falei. Exatamente, foi nocauteado pelo Keaton Jackson, estava lá, né? Na mesma noite que o Vanderlei ganhou o Yoshida e ganhou o Keaton Jackson na final, né?